Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando Espiritismo. Dessa vez, vamos continuar o programa do estudo das mensagens selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 23, sobre a estranha moral. E vamos analisar especificamente o item abandonar pai, mãe, irmãos, enfim. Se você não acessou, se você não viu os nossos estudos anteriores sobre essas páginas selecionadas, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Não só esse estudo, mas também há outros estudos que fizemos sobre as obras fundamentais da doutrina espírita e sobre o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, o capítulo 23, Kardec dedica a o estudo de algumas passagens difíceis, atribuídas a Jesus, em que parece haver uma contraposição, não é, daquilo que Jesus pregava, como a ideia do amor, da solidariedade, enfim, da fraternidade, com palavras duras de ódio, odiar pai e mãe, né? A própria ideia que também está aqui nesse capítulo de deixar que os mortos enterrem os mortos e fazer uma crítica ao moço que gostaria de ir enterrar o seu pai, enfim. Essas passagens, então, são difíceis, são delicadas. Em alguns casos, o comentário de Kardec é exatamente no sentido de dizer que talvez elas tenham sido mal interpretadas ou mal traduzidas, melhor dizendo, mas há um sentido também que a gente pode extrair, dessas mensagens, e é isso que a gente vai ver nesse estudo de hoje. Outro ponto importante, introdutório a tratar nesse capítulo, é que, como no anterior, Kardec não incorpora nenhuma instrução dos espíritos. Então, o capítulo é feito apenas das passagens de Jesus com o comentário de Kardec. Outro ponto importante a destacar, que peculiariza até um pouco mais esse capítulo do que os anteriores, é o fato de que Kardec seleciona várias passagens de Jesus e em todas elas faz um comentário. Em outros capítulos, a gente tinha uma passagem de Jesus com vários comentários de Kardec. Aqui não. Aqui é uma passagem, um comentário, uma passagem, um comentário, e é isso aí. São poucas passagens que Kardec seleciona. Também faz poucos comentários, o capítulo não é grande, mas ele traz exatamente essas passagens que parecem estranhas à moral do Cristo. É o que a gente vai ver então agora. E eu vou partilhar aqui com vocês o capítulo aqui do Evangelho. Estamos então aqui no capítulo 23, item 4, abandonar pai, mãe e filhos. Vamos ler a passagem de Jesus dizendo assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, item 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Também diz: Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já nesse mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E ainda por fim, isso no Evangelho de Lucas, né? E ainda por fim diz: Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa? E Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. A gente observa que são três passagens, as duas primeiras praticamente iguais, né? Jesus falando a mesma coisa, tendo anotações um pouquinho diferentes em Mateus e Lucas,
sabendo do tempo, do intervalo, melhor dizendo, entre uma anotação e outra, né? Mateus mais próxima do tempo de vida de Jesus e Lucas mais tardiamente. Mas também Kardec coloca essa passagem daquele que coloca a mão no arado, né? Como sendo semelhante às anteriores, né? Com o mesmo fundo, que é a ideia de que aquilo que se você se empenhou, se você começou a seguir o ideal do Cristo, então não olha para trás, né? E tudo que fica para trás, ficou para trás, né? Seja sua pai, sua mãe, sua irmã, sua mulher, seu filho, sua casa, né? O que ficou para trás, agora é um outro. É importante a gente pensar sobre isso, não é que você esteja deixando os outros para trás no sentido literal. Aqui a gente tem que entender que essa passagem ela é simbólica. Às vezes a gente deixa para trás no sentido de que nós não partilhamos mais das mesmas ideias, dos mesmos ideais, dos mesmos valores. E às vezes a gente vai deixar para trás exatamente porque a gente não vai compactuar com certas formas de ação, com certos hábitos, com certos convencionalismos, né, que são perpetuados, às vezes, tradicionalmente na nossa família. Por quê? Porque já temos uma outra compreensão do mundo. Vamos ver o comentário de Kardec sobre essas passagens, então. Antes ainda, é importante considerar esses dois elementos, né, que me veio à cabeça aqui quando eu ia começar ali, né? Quando ele diz assim, quem optou pelo reino, né? Quem optou por seguir a moral do Cristo, receberá em cêntuplo tudo isso e terá a vida eterna, né? Aqui ele promete a vida eterna. Aqui ele diz, já nesse mundo recebe a sua recompensa, e no século vindouro e na vida eterna. Quer dizer, a moral do Cristo, a incorporação da moral do Cristo, ela se faz, é, ela tem um resultado na nossa vida desde o momento em que nós passamos a vivenciá-la verdadeiramente. Mas o item 6 vai exatamente dizer o quê? Essa vivência verdadeira significa o não olhar para trás, né? O não olhar para trás significa abrir mão verdadeiramente de tudo aquilo que seja contrário à moral do Cristo. Enquanto a gente olha para trás, ou seja, a gente ainda flerta, né? E muitas vezes ainda se deixa levar pela pelas coisas do mundo, pela moral do mundo, pelos nossos impulsos, pelas nossas paixões, a gente não terá plenamente, né, os efeitos, os resultados, da moral do Cristo em nós. É preciso que a gente coloque a mão na charrua, no arado, sem olhar para trás. Vamos ver o que Kardec comenta então dessa passagem, dizendo assim. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente esse: os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas. Então, aqui a gente está. Kardec ressalta a ideia da vida futura. A gente poderia ressaltar a ideia, como falamos, né, da moral do Cristo. Ou a gente pode considerar as duas ao mesmo tempo, né? Porque uma e outra são a mesma coisa. Afinal de contas, a moral do Cristo, ela já parte da perspectiva da vida futura, da vida espiritual. Então, continua Kardec. Porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria uma negação dessa doutrina. Então, entenda,
não é uma negação no sentido de você, né, não vou nunca mais olhar, né, deixar para trás completamente, mas a ideia de que é, você não, nós não precisamos necessariamente partilhar os mesmos valores e ter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. Isso que é o importante. Continua, né, Kardec. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria? Censurar-se um filho por deixar o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os filhos para marchar em defesa do país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, as expansões de amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Multiplicam-se no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Entretanto, nem por isso as afeições se rompem. Então, aqui é curioso porque Kardec não faz essa leitura mais eh, figurada da passagem e ele faz uma leitura mais literal da passagem, né? Como a ideia de deixar para trás seria abandonar propriamente dito, e ele vai exatamente fazer o comentário dizendo: olha, existem momentos em que há valores e há interesses que são maiores do que o da própria família, como a defesa da pátria, como ele está dizendo aqui, né? Ou a organização de uma nova família em detrimento da família original que se tinha, né? Então você se separa do seu pai e da sua mãe para organizar uma outra família, né? Isso vale para a mulher, vale para o homem também, né? Ah, ah, então a gente poderia pensar também nesse caso, né? E aí Kardec vai entrar numa consideração de que, bom, você pode até separar-se fisicamente, mas a separação física não significa, por outro lado, que você deixou de amar e de ter consideração por aquelas pessoas. É importante também entender que, mesmo você percebendo que o seu quadro de valores e de referências de vida é significativamente diferente daqueles que seus pais, os seus filhos ou outros familiares, né, ou às vezes mesmo seu cônjuge, né, é, é, né, que é significativamente diferente deles, isso não significa que você ame menos, né? Isso significa apenas que são perspectivas diferentes, são olhares diferentes para o mundo, e você deve ter uma compreensão sobre a maneira com que eles olham o mundo, assim como eles têm uma compreensão também, ou deveriam ter uma compreensão também, de como você olha o mundo, né? É o que Kardec vai continuar dizendo aqui. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura desses em relação aos filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomada ao pé da letra, excetuando-se o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomados segundo o espírito. Então, Kardec tentou fazer uma justificativa das palavras do Cristo no sentido mais literal do termo. Olha, se Jesus está dizendo para você abandonar seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, né? Isso significa abandonar no sentido literal do termo? Tudo bem. Mesmo assim, a gente deve considerar o quê? Que existem valores e interesses maiores do que os da família, como já comentado, e que esses interesses, né, e viver esses interesses, essas separações, como ele diz aqui, né, há separações, às vezes necessárias, que são extremamente penosas, né, e a gente assiste separações penosas em
diversas oportunidades da nossa vida, em diversas ocasiões distintas da nossa vida, como os filhos que saem da casa dos pais, é, é, esposos que se separam e, e o falecimento, né? Que é né? Que são extremamente dolorosos, mas nada disso, né? Nada disso afeta o sentimento verdadeiro que as pessoas podem ter uma pelas outras. Então, do ponto de vista da interpretação literal das passagens, não há grande problema aqui, segundo Kardec. Mas ele diz ainda mais, né? Ele vai dizer, né, com mais forte razão, não seriam se tomados segundo o espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, através da hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, tais palavras deveriam ser pouco chocantes para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que no seio de uma civilização moral mais adiantada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral como do progresso físico. Então, Kardec está dizendo que as separações são necessárias, que esse intercruzamento, né, de oportunidades, experiências é necessário para o progresso moral, né? Aqui há algumas considerações sobre essa questão de povos primitivos, de civilização, que eu vou deixar aqui em entre parênteses, porque não vou, isso levaria aqui a um comentário, né? Qual é a raça mais civilizada, quem é povo primitivo, que eu acho que não é exatamente o propósito desse, desse comentário de Kardec. O importante aqui é simplesmente entender que, do ponto de vista figurado, há um elemento importante a ser considerado, que é o quanto Jesus coloca para a gente a necessidade de olhar as coisas do ponto de vista da vida futura e da vida espiritual, em detrimento da vida material e subordinar, e aí sim, esse é o ponto, né? Os interesses materiais aos interesses espirituais, né? Quer dizer, então os interesses espirituais têm prevalência sobre os materiais. E continua Kardec. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de mais alto ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo, que aqueles laços não se desfazem com a separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, mais uma vez, ele vai dizer que tudo isso, né, essa a ideia da separação é sempre vista do ponto de vista puramente material, que do ponto de vista espiritual, né, os verdadeiros laços são do espírito, as verdadeiras afeições são da alma, e que as separações físicas não significam separações espirituais, as nossas uniões espirituais se fortalecem no mundo espiritual, né, e com a nossa depuração espiritual também. Então, não há grande problema. O problema não está na separação. O problema está em nós não vivenciarmos efetivamente a moral do Cristo. Isso que é o problema, né? A gente acabar toda hora encontrando um subterfúgio, uma razão,
uma, como diz, né, uma escusa, né, para dizer, bom, eu sei que a moral do Cristo é essa, eu sei que o que eu deveria fazer é isso, mas, né, é muito difícil, eu não consigo ainda, e etc e tal. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, aquele que colocou a mão no arado não olha para trás, né? Se você está realmente empenhado no trabalho de reformular-se, então deixa as coisas para trás. É o que Jesus quis dizer também quando disse que se o seu olho, a sua mão, ou o que quer que seja, é motivo de escândalo, joga no fogo, né? Porque isso não vai te fazer bem. É melhor entrar no reino sem um olho do que o olho ser motivo de escândalo, ou a mão, ou qualquer coisa que seja, né? Então, a grande questão aqui é que Jesus vai fazer uma crítica, né, nesses capítulos da estranha moral ao formalismo, né? A crítica que está sendo feita aqui é ao formalismo, é a ideia dos atos exteriores, que a gente acredita que está sendo Cristo por conta dos atos exteriores, mas verdadeiramente não consegue segui-lo nos seus princípios mais fundamentais. Por quê? Porque isso tantas vezes nos colocaria em posição contrária aos interesses materiais ou às posições daqueles que são, nessa encarnação, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, né? As pessoas mais caras à nossa vida. Por isso, Jesus veio nesse capítulo dizer que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Por que a divisão? Porque afinal de contas, se o reino de Jesus não é desse mundo, isso quer dizer que os valores que ele traz vão estar em contraposição àqueles ah, vivenciados cotidianamente no mundo e que, nas mais das vezes, vão estar presentes na conduta dos nossos familiares. Então, ou bem, né, você entende isso e, ah, como Jesus diz, não olha para trás e fica firme nos seus propósitos, sabendo, né, da sua posição, o que deve ser visto também com um certo cuidado para que isso não gere um certo fanatismo religioso, né? Mas, de todo modo, é importante a gente entender essas passagens de Jesus. Ele está dizendo, olha, presta atenção, quanto mais razões, né, a gente cria para se justificar diante de nós mesmos para os nossos atos contrários à lei de Deus, nós estamos nos condenando a nós mesmos num certo aspecto, né? Então, por isso a moral do Cristo é difícil e por isso essa passagem é uma estranha moral, porque o amar ao outro, né? Ao nosso pai, à nossa mãe, honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, né? Amar os nossos filhos, não significa ser conivente com seus erros, com valores que não acreditamos mais, com ações e comportamentos que poderiam e certamente nos prejudicariam desde agora e na vida futura. Certo? Vamos pensar sobre isso. Essas passagens são difíceis, exatamente porque elas nos colocam num certo checkmate, né? Numa sinuca de bico, né? Melhor dizendo, exatamente porque não tem muito jogo. Se você sabe o que você deve fazer, mesmo que contrarie seu pai, sua mãe, seus irmãos, faça o certo, né? É isso que Jesus está dizendo. Opte pelo certo, opte pelo melhor, né? Opte pela visão, é, da vida futura e não dos interesses ainda mundanos, mesmo que isso, né, venha a fazer com que aquelas pessoas mais caras a nós
se sintam afetadas, né? Se sintam, né, insatisfeitas com o nosso comportamento, né? O importante é que a nossa consciência diante de Deus esteja tranquila e o nosso coração purificado de que estamos fazendo o melhor que podemos agora, tá certo? Obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Deus nos abençoe a todos no propósito que temos de acertar agora. Grande abraço, fica com Deus, tchau.